O que você está prestes a ouvir não é apenas mais uma mensagem. Trata-se de algo reservado, carregado de significado eterno. Nem todos vão permanecer até o fim, porque isso não foi preparado para curiosos, mas para aqueles que carregam uma marca invisível do céu. Se o seu coração pertence a Cristo, você vai sentir dentro de si uma chama que desperta. Palavras que parecem comuns para muitos vão soar em você como um chamado vivo, como se fossem escritas exatamente para a sua história. É assim que o Espírito Santo se revela, não falando à mente, mas tocando a essência que ninguém vê. Seja muito bem-vindo ao canal Alerta Divino, o chamado dos escolhidos. Aqui, seguimos atentos aos sinais e caminhos que Deus revela àqueles que carregam uma missão especial. Se essa mensagem fizer sentido para você, comente abaixo. Eu confio no caminho de Deus. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para acompanhar as mensagens para quem está destinado a caminhar com propósito. Existem pessoas que passaram pela vida tentando encontrar um motivo para tantas dores inexplicáveis, tantas situações de rejeição, tantas perguntas sem resposta. No entanto, a verdade é que nada disso foi em vão. Como está escrito em Salmos capítulo 139, versículos 13 a 16. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque de um modo assombrosamente maravilhoso me fizeste. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes que algum deles existisse. Você não foi um acaso. Desde o início já havia um plano sobre você. Cada lágrima, cada silêncio, cada porta fechada foi parte de um processo que agora começa a fazer sentido. Hoje você vai compreender que sua vida sempre foi guiada por algo maior do que simples coincidências. Desde criança você carregou marcas que ninguém ao seu redor conseguiu entender. Situações aconteceram sem razão aparente, deixando feridas que pareciam injustas. Talvez você tenha se perguntado por que parecia ser sempre colocado à parte, como se algo em você não fosse aceito. Mas escute com atenção. Nada disso foi acaso. As dores que você sentiu não surgiram para destruir você, mas para revelar que havia uma escolha sobre sua vida. O que parecia apenas rejeição era, na verdade, um sinal de separação. Enquanto o mundo afastava você, o céu estava preparando o terreno para a missão que somente você poderia cumprir. É natural pensar que essas experiências foram punições, mas a verdade é que elas eram treinamento. Cada lágrima silenciosa, cada situação de exclusão, cada momento de solidão foi usado por Deus como uma forma de lapidar a sua essência. O que os homens não conseguiram valorizar, o Senhor já tinha reservado para um propósito eterno. Como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo o que aconteceu serviu para moldar você, não para limitar, mas para despertar quem você realmente é. 1. A rejeição na escola. Talvez você se lembre de como era na infância. Enquanto outros se encaixavam facilmente em grupos, você parecia sempre à margem. Podia ser na sala de aula, no recreio ou até em simples conversas, mas havia algo em você que chamava atenção e, ao mesmo tempo, despertava rejeição. Muitas vezes você não era escolhido para os times, não era convidado para festas ou não recebia o mesmo tratamento que os demais. Na época, isso doía como se fosse um sinal de que havia algo errado com você. Mas na verdade, era um sinal de que havia algo diferente em você. O que ninguém percebeu é que essa exclusão estava preparando o seu espírito para uma vida de separação. Você não nasceu para se perder na multidão, mas para ser forjado no silêncio. Aquela solidão escolar que parecia tão injusta, era Deus treinando você para ouvir sua voz sem depender da aprovação humana. Como está escrito em Isaías capítulo 49, versículo 1, ouvi-me, ó ilhas, e escutai, povos distantes. O Senhor chamou-me desde o ventre, desde o seio de minha mãe, pronunciou o meu nome. Você não era esquecido, era escolhido. A rejeição dos homens foi apenas o selo da separação divina. 2. A rejeição em festas e reuniões. Você já esteve em um lugar cheio de gente, mas se sentiu como se não existisse? Talvez rodeado de risadas, músicas e conversas, mas carregando uma estranha sensação de não pertencer. Enquanto outros se divertiam, algo em você dizia silenciosamente: esse não é o seu lugar.
Naquele tempo pode ter parecido solidão ou até mesmo exclusão, mas na verdade era proteção. O Pai estava escondendo você de ambientes que poderiam manchar sua essência. O que parecia invisibilidade era, na realidade, um cuidado sobrenatural. Enquanto muitos buscavam aceitação em aplausos passageiros, o céu já reservava para você cenários de eternidade. A sua ausência nesses encontros não foi acaso, foi direção. Não participar de certos ambientes foi a forma de Deus guardar a sua identidade. Está escrito em João capítulo 15, versículo 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. 3. A rejeição no primeiro amor. Quem foi separado por Deus costuma sentir isso cedo. Você entrega sentimentos verdadeiros, mas o retorno quase nunca vem na mesma intensidade. Talvez tenha se apaixonado pela primeira vez e dado tudo de si, só para descobrir que o outro não entendeu a profundidade do que você oferecia. Essa experiência, que na hora pareceu injusta e dolorosa, não foi sinal de fraqueza. Pelo contrário, foi uma revelação. O seu coração não foi feito para se satisfazer apenas em amores passageiros, porque existe dentro de você um espaço que só pode ser preenchido pelo amor eterno. A dor da rejeição mostrou que sua essência não cabe em relacionamentos rasos. Você foi marcado para um vínculo maior, para experimentar em Deus o cuidado e a entrega que jamais poderiam ser encontrados em mãos humanas. Está escrito em Isaías capítulo 54, versículo 10. Porque ainda que os montes se retirem e os outeiros sejam abalados, contudo a minha bondade não se apartará de ti, nem a aliança da minha paz será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. O primeiro amor humano pode ter falhado, mas serviu apenas para lembrar que o verdadeiro amor nunca abandona você. 4. A rejeição no trabalho. Talvez você tenha se esforçado mais do que muitos, dado atenção aos detalhes, feito além do que era pedido. E mesmo assim, sua dedicação nunca foi valorizada. Enquanto outros eram elogiados, promovidos ou lembrados, você parecia invisível. Essa falta de reconhecimento pode ter ferido, mas nunca passou despercebida diante de Deus. Cada esforço, cada lágrima contida, cada vez que você escolheu ser íntegro mesmo quando ninguém aplaudiu, tudo isso foi registrado no céu. O silêncio dos homens não apagou o som da sua fidelidade diante do trono. O Pai permitiu essa rejeição para que você não confundisse seu propósito com cargos ou títulos terrenos. A sua missão vai muito além de um salário ou de uma posição em uma empresa. A palavra confirma em Colossenses capítulo 3, versículo 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. A recompensa que você aguarda não virá de mãos humanas, mas do próprio Deus que vem em secreto e honra em público no tempo certo. 5. A rejeição dos amigos. Muitas vezes você sentiu que seus amigos simplesmente não conseguiam lidar com a sua intensidade. Enquanto eles buscavam diversão passageira e companhia superficial, você carregava uma verdade que não podia ser escondida. Sua sensibilidade, sua lealdade e a forma como se doava eram vistas como exagero, e isso os afastou. Pode ter doído sentir-se sozinho, rejeitado ou incompreendido, mas cada afastamento foi um gesto silencioso de proteção divina. Deus estava separando você daqueles que não poderiam caminhar ao seu lado, sem apagar a sua essência. O que parecia perda foi, na verdade, libertação. Cada amizade rompida abriu espaço para que pessoas verdadeiramente alinhadas à sua missão pudessem entrar na sua vida. Você não nasceu para relações rasas ou temporárias. Sua alma foi criada para conexões que nutrem, que elevam, que caminham juntas na direção do eterno. Como está escrito em Provérbios capítulo 12, versículo 26. O justo guia o seu próximo, mas o caminho dos ímpios os desvia. Os que permanecerem ao seu lado não fugirão da sua luz, mas a abraçarão. Aqueles que não conseguiram suportar seu brilho estavam destinados a se afastar, para que você pudesse reconhecer quem realmente faz parte do seu destino. 6. A rejeição entre irmãos. Crescer sob o mesmo teto, compartilhar a mesma história, mas ainda assim sentir-se diferente, foi uma realidade para você. Por mais que tentasse se conectar, parecia que suas palavras, gestos e sentimentos nunca eram compreendidos. Essa distância não era falta de amor, mas separação espiritual. Enquanto seus irmãos seguiam caminhos comuns, você já percebia um chamado maior, algo que eles não conseguiam enxergar. A tentativa de se aproximar resultava em portas fechadas, e aos poucos você aprendeu a caminhar sozinho,
mesmo cercado de pessoas de carne e osso. Não se tratava de fracasso ou rejeição, mas do preparo. Deus queria que sua dependência fosse dele, não de vínculos humanos. Cada momento de incompreensão formava sua força interior e lapidava sua alma para a missão que ele reservou. Está escrito em Isaías capítulo 55, versículo 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Mesmo sem conexão com aqueles que nasceram para estar próximos, você nunca esteve sozinho. O Pai estava sempre presente, guiando cada passo, preparando você para os lugares que verdadeiramente importam. 7. A rejeição nos grupos sociais. Você já tentou se encaixar em um grupo e imitar gestos, palavras e atitudes apenas para ser ignorado ou não aceito? Tentou sorrir quando não queria, calar-se sobre o que desejava expressar, adaptar sua essência, mas ainda assim não pertencia. Esse tipo de rejeição pode ter sido frustrante, mas também é um sinal poderoso do céu. Não era que você tivesse errado, era que o ambiente nunca poderia conter a sua verdade. O Pai permitiu essa experiência para que você não abafasse sua luz em busca de aceitação que não viria. Cada momento de exclusão ensinou que fingir para agradar não faz parte do seu caminho. Você não nasceu para se moldar a padrões humanos, mas para refletir a presença divina em tudo que faz. Como está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A rejeição desses grupos foi uma confirmação de que sua essência não se mistura com o comum. Sua missão exige autenticidade, e mesmo que tenha sido difícil, cada exclusão aproximou você de pessoas e situações que realmente pertencem ao seu destino. 8. A rejeição do pai. Mesmo quando seu pai estava presente fisicamente, talvez você tenha sentido um vazio profundo. Ele podia prover, mas não conseguia tocar sua alma. Caminhavam sob o mesmo teto, mas seus olhos nunca buscavam compreender quem você realmente era. Essa ausência deixava marcas silenciosas, memórias de momentos em que você esperava reconhecimento e carinho que nunca chegavam. Essa falta não foi abandono sem propósito. Pelo contrário, foi Deus preparando você para perceber que seu valor não depende da aprovação humana. Cada gesto não correspondido, cada palavra que não veio, foi um convite para descobrir a verdadeira paternidade, a do céu, que nunca falha, que vê cada lágrima e conhece cada pensamento. Como está escrito em Salmos capítulo 27, versículo 10: ainda que meu pai e minha mãe me deixem, todavia o Senhor me acolherá. O vazio deixado pelo pai terreno foi preenchido pela presença eterna do Criador, que sempre esteve ao seu lado, guiando e protegendo cada passo. Você não nasceu para depender de figuras humanas imperfeitas. Sua identidade, seu valor e seu propósito vêm do Pai eterno, que nunca se ausenta e jamais deixa de amar. 9. A rejeição da mãe. Você pode ter sentido desde cedo que sua mãe cuidava de você, mas não compreendia a grandeza da sua alma. Ela estava presente, mas não conseguia enxergar sua luz. Cada brilho seu parecia assustar ou confundir, e muitas vezes você se sentiu pressionado a diminuir sua essência para não causar desconforto. Não foi falta de amor, mas limitação humana. O que você carregava dentro de si era maior do que qualquer compreensão terrena. Deus usou essa experiência para mostrar que sua verdadeira identidade não depende de ninguém, nem mesmo da figura materna que esteve ao seu lado. Sua luz foi preservada e nutrida pelo Pai Eterno, que sempre esteve atento, preenchendo o que faltava e protegendo a chama que ninguém podia apagar. Como está escrito em Isaías capítulo 49, versículo 15, pode uma mulher esquecer-se do seu filho, que ainda mama, de maneira que não tenha compaixão do filho do seu ventre? Mas ainda que ela se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. A rejeição da mãe não diminuiu quem você é. Pelo contrário, revelou que você foi criado para carregar uma luz única, destinada a iluminar o mundo, e que o verdadeiro amor e reconhecimento vem de Deus, que nunca falha. Cada rejeição que você enfrentou, desde a infância até agora, não foi por acaso. Nem o mundo, nem as pessoas que não entenderam sua essência puderam tocar o que Deus já havia separado para você. Olhares, palavras, silêncios e ausências não foram erros humanos, mas sinais claros de que sua alma carrega algo que o comum não consegue compreender. Ser invisível em festas, ignorado pelos amigos, incompreendido na família, mal interpretado no amor ou no trabalho, tudo isso marcou você como escolhido. Cada uma dessas experiências serviu para proteger, fortalecer e diferenciar sua essência.
mostrando que você nunca pertenceu ao que é passageiro. Como está escrito em Jeremias capítulo 1, versículo 5, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, eu te santifiquei. As nações te dei por profeta. Cada rejeição é um lembrete silencioso de que Deus trabalha mesmo quando ninguém percebe. As 9 rejeições não foram feridas sem sentido. Elas são testemunhos de uma separação sagrada, que revelam que sua vida sempre esteve sob um cuidado invisível. O mundo pode não entender, mas o céu conhece cada dor, cada silêncio e cada momento em que você se sentiu deslocado. Se você reconheceu essas experiências em sua vida, saiba, você não foi derrotado, você foi preservado. Cada rejeição foi um selo divino, marcando você como um escolhido de Deus, único e incomparável, destinado a viver com uma visão que só a eternidade pode compreender. Se este conteúdo trouxe clareza sobre o que você sente, compartilhe sua experiência nos comentários. Diga quais sinais têm se mostrado em sua vida e inspire outros a reconhecerem os seus próprios despertares. Lembre-se de se inscrever para continuar explorando os mistérios que cercam sua evolução espiritual. O que você está vivenciando não é só transformação, é a confirmação de que você está se tornando a expressão mais autêntica de si mesmo. E essa jornada está apenas começando. Gratidão imensa, até o próximo vídeo.